Vamos iniciar então? Alguém quer fazer a página? Primeiramente, está todo mundo enxergando bem do celular? O tamanho da letra tá legal ou quer que aumente um pouquinho? Pra mim tá bom. Então tá bom. Luciene, quer fazer pra gente, Luciene? Posso fazer. Ok. Então vamos lá. Fica à vontade. É, por que não é palavra falada? É, por que não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz? Vede, pois, Lucas, capítulo 8, versículo 17, 18. A palavra é vigoroso fio da sugestão. É por ela que recolhemos o ensinamento dos grandes orientadores da humanidade na tradição oral. Mas, igualmente, com ela recebemos toda espécie de informações no plano evolutivo em que se nos apresenta a luta diária. Por isso mesmo, se é importante saber como falas, é muito importante saber como ouves, porquanto, segundo ouvimos, nossa frase semeará bálsamo ou veneno, paz ou discórdia, luz ou treva. No templo doméstico ou fora dele, escutarás os mais variados apontamentos, ou ideias, apreciações acerca da natureza, críticas em torno da autoridade constituída, notas alusivas relacionadas à conduta dos outros, opiniões diferentes nesse ou naquele assunto. Cada registro falado traz consigo o impacto da ação. Contudo, a reação mora em ti, solucionando os problemas ou agravando-lhes a estrutura. Por tua resposta, converter-se-á o bem na lição ou na alegria dos que te comungam a experiência, ou transformar-se-á o mal no açoite ou no sofrimento daqueles que te acompanham. Saibamos assim lubrificar as engrenagens da audição com o óleo do amor puro, a fim de que nossa língua traduza o idioma da compreensão e da paciência, do otimismo e da caridade. Porque nem sempre o nosso julgamento é o julgamento da lei divina. E conforme asseverou o Cristo de Deus, não há propósito oculto ou atividade transitoriamente escondida que não hajam de vir à luz. Eu entendi aqui, mais ou menos, né, que a gente fala, né? A gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente fala, mas principalmente como a gente ouve. Como a gente ouve. E deixa eu ver se eu lembro. Para que nós não façamos julgamentos, porque quando você ouve alguma coisa, que ou alguém fala alguma coisa para você que te aflige, que te dá um fora,
faz alguma coisa que te aborrece, né? Que te humilha, que te deprecia, você, se não tiver essa audição, esse ouvido que ele fala aqui, a maneira de ouvir, como você vai ouvir, você vai trazer para dentro do seu lar, ou para o trabalho, onde quer que você esteja, problemas, né? Vai querer também, se você não tiver a vigilância, botar para chutar o pau da barraca e sair falando também coisas para que não deveria para o outro. Então, respeitar aquilo que ele está falando, ouvir, mas fazer dentro de si uma peneirar, né? E guardar dentro de você o que for bom e o que for ruim, você não aproveitar. Se não tiver de acordo com o que Jesus nos ensina, a gente exclui, expurga, né? Se tiver dentro daquilo que Jesus nos ensina, a gente ouve e segue em frente. Porque os ensinamentos todos são, como ele diz aqui, né? Recolhemos o ensinamento dos grandes orientadores da humanidade através da tradição oral, né? A gente ouve, mas ouvir e como a gente está ouvindo, como a gente está assimilando esses saberes, essas informações da espiritualidade amiga, ou na relação doméstica, que é a mais difícil de todas, de convivência, ou no trabalho, como que a gente está ouvindo e como nós estamos reagindo a essa conversa, né? Então, eu não estou lembrando mais. Não consegui lembrar mais de alguma coisa aqui. Deixa eu jogar mais para... porque ele diz aqui, ó, discórdia, treva, dependendo do que você, como você reagir ao que você ouve, você vai levar para a pessoa isso, discórdia, treva, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, principalmente no tempo, no lar, né? Mais ou menos isso, Tom Zé. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. A parte mais estranha, né, que a gente percebe é que quando Jesus fala sobre isso, que nada fica oculto, né? Ou seja, o nosso mundo íntimo não está oculto. A espiritualidade superior reconhece como está o nosso mundo íntimo, né? Não tem como você esconder como nós estamos reagindo no nosso mundo íntimo, né? Então, ele pede, vê depois como ouvis, né? Como ouves, como é que você está ouvindo o que as pessoas estão falando? Você falou muito bem, é isso mesmo. A palavra, como ele coloca aqui, ó, vigoroso fio da sugestão. Mas às vezes as pessoas estão com problemas e a pessoa está particularmente quase que adoentada, mentalmente adoentada, o psiquismo da pessoa está adoentado. Então a pessoa só fala impropérios o tempo todo, só vive falando mal das pessoas, só vive tecendo comentários não salutares sobre a vida dos outros, né? E aí, como que a gente está recebendo essa informação? Como estamos ouvindo essa informação? Então, não é novidade, por vezes, nos pegarmos, né, tendo a mesma reação. A pessoa fala, olha esse político, que isso. E as pessoas falam, é isso mesmo, safado, vale nada. Puxa vida, que desordeiro, que isso, que aquilo. Mas quem somos nós, né, para fazer julgamento em relação a outra criação divina, né? Ali tem outra luz divina que irradia para todo o cosmos, né? Então quem somos nós para ficar julgando as pessoas? A gente tem que julgar como que o nosso íntimo está recebendo essas cutucadas, né? Essas apontadas. Por quê? Porque senão a nossa frase de resposta, ele é bem literal aqui com relação a isso, né?
Se é importante saber como falas, é mais importante saber como ouves. Então tem pessoas que estão ouvindo os outros já na postura de azedume, numa postura já de, sabe, de tristeza, de agonia, de desespero. Não, às vezes a pessoa não está nem com a intenção verdadeiramente de falar mal de alguém, ou não está com a intenção de desconstruir algum elo de convivência, mas a nossa primeira reação é querer defender. Poxa, eu me senti atacado, eu tenho que defender. Então, mas você se sentiu atacado porque você está ouvindo dessa maneira. Esse é o grande problema. A gente está, por vezes, estamos criando situações que sequer elas nem existem. E mesmo que elas existam, né? Mesmo que a pessoa tenha esse ideal, existe um limite, né? Existe um limite entre o que a pessoa fala e o que você se permite viver. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente se permite viver. Por quê? Senão a frase que a gente vai falar na sequência, numa conversação, seja sobre qualquer assunto, pode ser bálsamo ou veneno, paz ou discórdia, luz ou treva. Porque assim está reagindo o nosso mundo íntimo. Então ele deixa claro, seja no tempo doméstico ou fora dele, né? Vamos observar diversos tipos de apontamentos, né? Observações ou ideias sobre o que? Sobre a natureza. Então a gente começa a criticar. Puxa vida, tá chovendo tanto. Puxa vida, tá tão calor. Pô, mas como é que a gente pode ficar julgando a natureza? A gente não compreende todos os sistemas complexos de organização do planeta, de regulação da temperatura do planeta. Se perguntar aos cientistas da Terra, eles entendem tudo. Vai vender a imagem de que entendem tudo. Vai vender a imagem de que entendem tudo. Até surgir um evento que eles não entendem. Mas aí não tem humildade para chegar e falar, olha, esse fenômeno natural eu não entendo, não compreendi. Esse tipo de cientista mais humilde, ele era do século XVII, século XVIII. O nosso século, século XX e século XXI, infelizmente, criou-se esse estereótipo da verdade, essa vestimenta da verdade que a ciência vai sempre carregar. Só que não é verdade. A ciência também está aprendendo sobre os elos das relações da natureza, da criação divina. Faz com todo empenho, com todo carinho, com todo amor, com toda atenção. Diversas pessoas se doam para esse propósito. Mas temos que tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa vai fazer uma apreciação, mas é uma crítica tão forte, é uma crítica tão dura, que a pessoa basicamente quer desconstruir a organização da vida para defender a natureza. São coisas assim alucinadas que nós estamos vivendo atualmente. Então, temos que compreender como estamos falando e, acima de tudo, como estamos ouvindo. Se a gente percebe que o outro está com um certo desequilíbrio na forma de falar, na forma de reagir aos cenários, não podemos mergulhar na vibração mental do outro e passar a reagir da mesma forma. Tudo bem que por vezes nós gostamos, nós temos uma habilidade incrível, né? Durante muitos anos nós estivemos com problemas de não perceber o que é o mal e o que é o bem. Para ser sincero, até hoje a gente não percebe, a gente não diferencia muito bem o que é mal e o que é bem. Quando a gente percebe o mal, a gente quer logo apontar, olha, isso aqui é mal, olha, isso aqui é bem, olha, isso aqui é mal. Porque a gente está igual aquela criancinha que passou a perceber uma letra do alfabeto em relação à habilidade espiritual que todos nós devemos ter. Só que o problema é o seguinte, estamos manifestando no nosso mundo íntimo o mesmo sentimento de angústia, de destruição, que o outro às vezes está falando conosco. Então, por vezes, a pessoa vem com palavras de crítica dura sobre qualquer assunto, né? Ele deixa bem claro que críticas em torno da autoridade constituída. Então tem pessoas que não aceitam. Tem aquela autoridade constituída, não pode. Eu não concordo com aquela pessoa. E aí faz uma série de críticas. Hoje em dia o jornal, né? Ninguém mais está preocupado na governança de um país, de uma prefeitura, de um estado. As pessoas estão preocupadas em colocar lá pessoas que elas concordem e pessoas que pensem exatamente como elas.
Isso é um problema gravíssimo. Porque por vezes a pessoa está com interesse de exercer a autoridade da forma mais correta, só que a forma é que nem todos concordam. Mas a intenção é sempre a mesma, ou deveria ser sempre a mesma. Então o problema é o seguinte: vamos entrar nessa mesma esfera de crítica, né? Vamos entrar nesse mesmo pessimismo de achar que não, essa pessoa só pensa o pior de tudo. Eu lembro muito bem de uma lição, se eu não me engano está no Jesus no Lar, uma historinha muito bonita, onde havia um senhor, né, um rei de uma certa localidade. Deixa eu só fazer um parênteses rapidinho, não vou tomar muito tempo não. Tinha lá um rei e ele era odiado pela maioria. A maioria odiava essas pessoas, odiavam esse rei nessa localidade. Então tá passando um sábio, né, nessa região, e o sábio foi chamado para opinar. O que você acha disso? Isso é um absurdo. Essas pessoas, esse rei, só sabe maltratar a gente, só sabe fazer isso, só sabe fazer aquilo. Ele não se importa conosco, ele não se importa com ninguém. Então o sábio falou o seguinte: olha, se vocês... Aí, aquela pessoa que era mais inflamada, né? Se você, meu amigo, está decidido a tirar a vida do rei para substituir o outro no lugar dele, eu vou até te apoiar. Só que primeiro eu queria que você convivesse com ele durante 6 meses. Aí a pessoa ficou sem saber o que falar, né? Mas como assim? Eu até bolo um plano para vocês, que eu sei que é isso que vocês vieram me procurar. Vocês não vieram procurar minha opinião. Vieram procurar saber como promover esse fato. Então eu posso até ajudar vocês. Mas vamos fazer o seguinte. Primeiro você especificamente, que está mais inflamado, mais dominado por esses sentimentos, eu quero que você passe 6 meses com essa pessoa. E assim ele fez. Esse sábio tinha muito prestígio no reino. Esse sábio pega e indica ele, essa pessoa zangada, para ser assessor desse rei. Para ser assessor direto ali do rei. E o tempo vai, né? Ele como assessor, ele começa a ficar preocupado. Caramba, o rei acorda às 6 da manhã. Todo mundo briga com ele. Toda hora chega problema. Problemas insolúveis. Ninguém junta com ele para ajudar a resolver. Toda hora vem isso, toda hora vem aquilo. Aí ele começou a perceber, 2 meses depois, não precisou nem dos 6 meses, que não era o problema, não era a pessoa. Era a estrutura mental de todas as pessoas que circundavam o reino, que só pensavam na destruição e na calamidade o tempo inteiro. Mas se eu pararmos para observar, a nossa sociedade ainda vive assim. Só pensamos na calamidade, na destruição. Ah, essa pessoa não é boa, troca e bota outra. Mas então por que você não ajudou a pessoa a gerar melhores soluções? Não, mas aí se eu ajudar essa pessoa a ter melhores soluções, ela fica com a glória. Ela fica com a vitória. E o meu nome não aparece. Falei, então entre ter o ganho pessoal e a evidência e a visibilidade pública da solução daquele problema, por vezes a pessoa prefere sacrificar um país, sacrificar um estado, sacrificar uma prefeitura, sacrificar às vezes até o planeta, só para poder a pessoa que gerou a solução ser ela a receptora das glórias daquela solução. Então é um pensamento mesquinho, mas é um exemplo fantástico, porque exprime claramente: se o seu pensamento, se o seu mundo íntimo é de construção de paz, é de construção de progresso para todos, você não se importa de dar uma ideia, de apresentar uma solução, porque a inspiração divina vem, apresentar a solução e nem sequer ser citado. Se for cristão mesmo de verdade, nem sequer ele quer ser citado. Promove a atitude, promove a solução do problema e, por favor, nem precisa citar meu nome. Mas vivemos assim? Não vivemos assim. Então, é óbvio que isso vai transparecer no convívio doméstico e fora dele. Então, vivemos num ambiente, seja onde estivermos, o coração está altamente ressecado. É como se fosse um grande deserto do Saara dos sentimentos, genuinamente ligados ao Pai.
Porque os sentimentos genuinamente ligados a Deus, ele sempre vai promover, ele sempre vai gerar resultados de bálsamo, de bálsamo, de paz, de luz. Não importa o que a pessoa está te falando, você vai tentar construir a paz, você vai tentar construir a luz, em qualquer situação, até em conflito doméstico. Né? Mas existe uma relação de certo e errado, né? Tem hora que temos que ser enérgicos e utilizar a justiça para que tudo fique correto. Mas a justiça sem o amor, nós já aprendemos isso com Cristo, justiça sem o amor não é a justiça de Deus. Então a gente começa a tomar um susto, que a maioria das vezes que empreendemos o nosso pensamento, colocamos o nosso pensamento para trabalhar e exercer através da fala, o dinamismo que ele se aplica a fazê-lo, o que a gente descobre? Que a maioria das vezes estamos descarregando impropérios sem nenhum objetivo de progresso, sem nenhum objetivo de paz, sem nenhum objetivo de trazer calma, brandura, especialmente se nós não somos capazes de falar com afabilidade e doçura. Então, o que é mais... Eu estava até conversando isso outro dia com uma pessoa. O que é mais importante? As pessoas devem sempre buscar no próprio psiquismo, na sua própria identidade mental. Para você, o que é mais importante? A disciplina ou o carinho? É uma pergunta genuinamente correta. É genuinamente adequada. Se você acha que a disciplina é mais importante que o carinho, é quase igual a seguir ao provérbio: você não pode seguir a Deus e a Mamon. Você vai acreditar que a disciplina é o fator mais importante da convivência, porque é ela que gera frutos, que rende, mas sem nenhum sentimento de amor, de amparo, de construção de ninguém. Então temos que ter muito cuidado, porque hoje as pessoas estão destruindo umas às outras, publicamente, com críticas, com notas. Aqui ele falou notas, mas aqui, atualmente não é nem notas, as pessoas acusam. Mesmo tendo uma Constituição no Brasil que proíbe isso, acusam diretamente a conduta dos outros, como se o outro não tivesse família, não tivesse filhos, não tivesse uma mãe que cuide daquela pessoa. E por vezes as pessoas falam assim: mas aí a pessoa que deixou ela que educou aquele político a ser assim. Então temos que ter muito cuidado. A gente começa a criar subterfúgios mentais para derramar impropérios uns contra os outros. Só que aquele outro ali é criatura divina. Às vezes está com uma missão extremamente complexa. Ninguém ajuda aquela pessoa a gerar solução para problema nenhum. As pessoas só colam para enganar, destruir, iludir e corromper. Então é muito difícil hoje em dia conviver em qualquer empreendimento no dia a dia. E especificamente no lar, não podemos nos enganar. Por vezes somos assim. Por vezes temos isso dentro do nosso mundo interior. Por exemplo, se a pessoa enfia na cabeça que ela deve ser servida e não servir, você já criou uma fábula meio alucinada em relação ao cristianismo. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. Mas se ela criou na mente que ela deve ser servida e não servir, quando ela for chamada a servir, a pessoa fica zangada. Quando ela for chamada, apontada mesmo: fulano, você deixou isso aqui assim, 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 fora do lugar, faça isso, faça aquilo, a pessoa se ofende. Porque ela está ouvindo a frase no rigor desses pensamentos, dessas elaborações mentais. Então é esse que é o grande problema. O nosso ouvir, que ele está falando aqui, não é escutar, né? É o ouvir com o padrão dos nossos sentimentos. Se o padrão dos nossos sentimentos não estão alinhados com o do Cristo, é isso que vai gerar. Vai gerar azedume, complicações, né? Como ele bem coloca aqui. Vai gerar o quê? Vai gerar veneno como resposta, discórdia, treva, inevitavelmente. Então, cada registro falado traz consigo o impacto da ação. Contudo, a reação mora em ti mesmo. Aqui ele é bem claro. A reação mora em ti mesmo. Como que você está reagindo a isso?
Né? A pessoa pode falar um monte de loucuras, mas como você está reagindo? Como é que está o seu mundo íntimo? Ah, seu mundo íntimo deseja tacar pedra. Fique tranquilo, você vai tacar pedra o dia inteiro. Ah, meu mundo íntimo deseja lutar contra o que acreditamos ser injustiça. E a pessoa cria um monte de maluquice para colocar a justiça acima do amor. Mas se você está colocando a justiça em cima do amor, né, acima do amor, ferrou, porque você está contrariando a primeira lei, né, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Então, deveríamos estar nos irmanando mais, nos somando na solução de problemas e parar de apontar dedo. Nós adoramos apontar dedo. Foi você que errou. Não, foi você. Não, foi você. A nossa conduta deve ser: o que eu posso fazer para corrigir isso? O que eu posso fazer para colaborar com essa solução? Temos que ter uma palavra ligada à afabilidade e à doçura. Porque já descobrimos lá no capítulo da afabilidade e da doçura que a reação natural da benevolência é a afabilidade e doçura. Então, se nós não estamos nos expressando com afabilidade e com doçura, nós não estamos promovendo benevolência genuína com a nossa palavra. Então, o que acontece? O que vai sair de resposta? Em vez de se converter a resposta em o bem na lição ou na alegria, né? Às vezes é um tumulto qualquer, um problema em casa. Ao invés de tratar o problema de uma forma alegre, feliz, e entender que aquela lição ali é importante para o bem de todos, você pode comungar, dos que comungam a tua experiência, você pode transformar a resposta no quê? O mal no açoite. Por que o mal no açoite? Porque você já identificou, tem algum problema para resolver. Né? Tem alguma coisa que está em desarmonia, tem alguma coisa que está... E aí está chamando todos para resolver. Mas você não pode transformar essa coisa para açoitar todo mundo. Não, quem quebrou o prato foi fulano. Não, quem deixa o prato aqui em cima dessa mesa é Beltrano. Isso aqui caiu, sabe por quê? Porque alguém sempre fica deixando aqui na beira da mesa. Mas para resolver o problema, você quer açoitar todo mundo. E não resolver o problema? Então essa é a nossa atual conduta mental. E temos que tomar muito cuidado, porque se a gente não monitorar, a gente age assim o tempo todo. E empreendemos o quê? O sofrimento naqueles que nos acompanham, né? Então, adorei que ele falou a palavra lubrificar, né? Saibamos assim lubrificar as engrenagens da audição com o óleo do amor puro. Por quê? Se realmente vamos desejar ouvir as palavras como Cristo escuta, como Cristo escuta, temos que ter na nossa forma de ouvir amor. Amor o tempo todo. E aí sim vamos conseguir traduzir, né, naquela situação de dificuldade, seja qual for, que 2 dias depois nem existe mais. Mas às vezes foi pivô de um gafinhamento danado, né? Um falou impropérios pro outro, quase que destruiu um ou outro, e às vezes quando você vai ver é por causa de um pano de prata, é por causa de um copo, é por causa de um armário, ou um computador, seja o que for. Por quê? Né? Por que fazer assim, né? Cadê o amor? Na hora de conduzir a solução dos problemas. Amor, sentir amor, onde tudo está fluindo, onde tudo são flores, já tem o seu grau de dificuldade. Mas é no momento dos tormentos, dos problemas, é que temos que usar mais ainda esse amor para lubrificar as nossas potencialidades, né? Em que sentido? De compreensão, paciência, otimismo e da caridade. Né? Caridade aqui como Jesus compreendia, né? Benevolência para com todos, indulgência, né? Tolerância para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então essa caridade aqui já está embutido perdão, benevolência e tolerância. Não consigo conviver com fulano. Fulano tem uns defeitos que é impressionante. Olha, o problema não está nele. O problema está em você. Eu sei que é difícil de ouvir isso. O problema às vezes não está no outro, está em nós. Nós é que estamos convivendo mal. Nós é que estamos reagindo mal. E precisamos transformar isso, né? Transformar esses princípios. Porque
o Cristo de Deus deixou claro: não há propósito oculto ou atividade transitoriamente escondida que não haja de vir à luz. Em que sentido está falando? Olha, de repente o seu sentimento é de agressividade. Você quer bater. Você vai arrumar confusão para bater, cara. A pessoa falou uma palavra que você achou que é torta, você vai transformar aquilo ali no maior problema da face da Terra. Vai transformar um problema que, na verdade, se resolveria com um pouquinho de tolerância num problema como se estivesse se chocando estrelas ou se chocando planetas na galáxia. Então a gente tem que buscar compreender isso. Deus conhece em detalhes o nosso mundo íntimo, por isso que não fica oculto. Não vai ficar oculto. Sempre vamos reagir, ainda mais que o resultado final é perceptível. E a gente tem que aprender com os nossos próprios erros. Se o resultado final daquela discussão criou uma situação desastrosa, alucinada, algo totalmente um disparate total, que não tem nada a ver com compreensão, nada a ver com paciência, otimismo e muito menos caridade, então temos que rever que sentimentos nós animamos durante aquele momento da fala, durante aquele momento da convivência. Porque, como ele bem fala, é independente. É no local de trabalho, é em casa. Só que em casa é segundo a segundo. É minuto a minuto. Então nós somos demandados exaustivamente nessa direção. E não podemos nos enganar. Não adianta nada querer servir na mesa mediúnica. Ah, você é um trabalhador do Cristo. Eu vou servir na mesa mediúnica. Se você ficou a semana inteira toda perturbada, animando sentimentos contrário à paz, contrário à harmonia. Por isso essas páginas são tão importantes para deixar claro quais são os sentimentos que nós temos que trabalhar para atuarmos melhor na mesa mediúnica, né, em qualquer tipo de manifestação mediúnica com Cristo. Porque temos que dinamizar essas potencialidades. Ah, mas eu fui humilhado. Sim, tudo bem, mas qual é o problema? Isso não te define. Ah, mas a pessoa me maltratou. Ué, você tem que perdoar. Então, precisamos dinamizar essas potencialidades minuto a minuto, sabendo que às vezes a palavra falada pode virar um grande crime, condições hediondas, destruições absurdas, né? Porque é sempre assim, a forma como cada um age e reage é desastrosa. E temos que educar os nossos sentidos, os nossos sentimentos. Não os sentidos de olfato, audição, visão, mas na audição, educar como sentimos a frase e a palavra do outro. Se estamos sempre na defensiva, você fala a palavra, a pessoa começa a se defender, não, porque não fui eu, porque não sei o quê. Calma, não estou te acusando. Se eu falei de uma forma que parecia que eu estava te acusando, me perdoe, meu amigo. Não foi com essa a minha intenção. Né? Não pensa isso de mim, desculpe se você se imaginou isso. Não foi essa a intenção. Ah, mas eu devo falar assim com quem? Só com estranho? Não, com todos. Especialmente com quem está no lar. Pede dá licença, pede obrigado, fala obrigado. Obrigado. Pede alguma coisa a alguém, a pessoa te entregou na mão, fala obrigado, fulano. Ah, mas é meu filho, é minha filha, tem que vir porque eu estou mandando. Não. Você tem que exercer o sentimento genuíno de grandeza, de conseguir externar pela palavra os seus sentimentos de gratidão. Então, essa página, a palavra falada, ela é muito complicada. Ainda mais porque, como o Luciano mesmo falou, na parte de ouvir que é o problema. A gente ouve tudo tortuoso. E toda hora chegam palavras tortuosas ao nosso encalço. Como vamos reagir? Vamos mergulhar nessa frase tortuosa e vamos reagir mal também? Então precisamos educar os nossos sentidos, especialmente da audição, para ter sentimentos genuinamente bondosos, carinhosos, o tempo inteiro, em todos os minutos, em relação a todo e qualquer problema. Voltando a falar, e eu estou sendo pesado em relação a isso. Eu sei que as pessoas ficam assim, nossa, ele é chato pra caceta. Pessoas já vieram falar comigo, poxa, você estica tanto na página inicial. A página inicial nos educa com relação aos sentimentos.
sentimentos que vamos ter que exercer, inclusive, nas 167 horas, né, fora da mesa mediúnica e também na mesa mediúnica. Então nós não podemos nos enganar. A grande escola do planeta Terra é uma escola de sentimentos. E ora, temos que aprender a criar sentimentos ligados ao Cristo ao falar, mas ainda mais especial ao ouvir, né? Então vamos lá. Luciane, você faz pra gente a prece inicial? Peraí, faço. Ok. Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, agradecemos a oportunidade de podermos participar do estudo da mediunidade. Senhor, que nós possamos compreender as instruções dos Espíritos, Kardec, e que o nosso irmão Tom Zé possa ser intuído da melhor maneira possível para poder passar essas informações para todos nós. Pedimos pelos nossos amores, nossos lares e principalmente pelo estudo, para que possamos assimilar da melhor maneira possível, Senhor, dentro da nossa pequena condição ainda. Muito obrigada, Jesus. Com esta prece, damos então por iniciada a reunião do Livro dos Médiuns da noite de hoje. Na tua paz e harmonia, que assim seja. Bem, então vamos lá, né? Eu vou fechar... Calma aí, vou parar de compartilhar aqui com vocês. Eu vou fechar aqui a tela. Isso. Caramba, às vezes eu esqueço de compartilhar a tela de volta. Vamos lá, o Livro dos Médiuns. Então vamos lá, estamos nesse capítulo extenso, que é o capítulo 4, que ele trata das opiniões que tentaram explicar o fenômeno da mediunidade, onde inúmeras pessoas se debruçaram para tentar entender esse fenômeno e tentaram, de todas as formas, elaborar princípios que explicassem de onde está vindo esse princípio inteligente, né? Já se reconhecia que o princípio inteligente era inevitável, era inegável que havia um princípio inteligente e que por vezes, e digamos assim, até a maioria das vezes que se manifestava, apresentava comportamentos não lineares, né? Ora, surgiam espíritos se comunicando com altíssima envergadura moral, ora surgiam espíritos se comunicando com reações desprezíveis. Então eu percebia que a natureza da comunicação, a natureza moral da comunicação se diferenciava. Então nós observamos no item 49 que Kardec faz um resumo desse sistema multi-espírita, né, e poliespírita de uma forma muito brilhante. E traçou aqui vários aspectos para todos nós termos com claridade, né, como se detecta não só o princípio de que vamos estar em contato com mentes que já animaram corpos físicos, que já tiveram os seus prejuízos emocionais, que já tiveram os seus problemas de convivência, né? E por vezes estão buscando vingança, como qualquer outro ser humano da Terra, por vezes está animando o sentimento de vingança. Igualmente, não há diferença nenhuma para o desencarnado. Então, no item 50, vamos lá. Kardec agora vai falar especificamente do sistema da alma material. Foi um outro sistema que foi tentado utilizar, empregar para explicar o fenômeno, né, mediúnico em si. Então vamos lá. Consiste apenas... Aqui sistema, só para lembrar, sistema para Kardec significa opinião. Então, uma opinião de explicar a mediunidade do fenômeno mediúnico, né, desse intercâmbio de pensamentos de uma alma material. Vamos lá. Consiste apenas numa opinião particular sobre a natureza íntima da alma,
Segundo esta opinião, a alma e o perispírito não seriam distintos um do outro. Ou melhor, o perispírito seria a própria alma, a se depurar gradualmente por meio de transmigrações diversas, como o álcool se depura por meio de diversas destilações, ao passo que a doutrina espírita considera o perispírito simplesmente como o envoltório fluídico da alma ou do espírito. Sendo matéria o perispírito, se bem que muito etérea, a alma seria de uma natureza material, mais ou menos essencial, de acordo com o grau da sua purificação. Então Kardec vem deixar claro que nessa opinião aqui, eles tentar utilizar, empreender que a alma, ou seja, a parte espiritual, ela é extremamente mais embrutecida, mais prisioneira à matéria. E no meio do texto ele deixa claro, ao passo que a doutrina espírita considera o perispírito simplesmente como um envoltório fluídico da alma. Então quando alguém fala assim, eu vi um espírito desencarnado. Não, você viu o perispírito, né? Ver o espírito é uma coisa muito profunda. Isso aí é só espíritos mais elevados que conseguem ver o campo dos sentimentos, o campo do psiquismo da pessoa automaticamente. Então o que nós observamos é o envoltório fluídico da alma. Então ele comenta, sendo a matéria o perispírito, se bem que muito etérea, a alma seria de uma natureza material, mais ou menos essencial, de acordo com o grau de sua purificação. Então ele tenta aplicar esse mesmo raciocínio do perispírito para o espírito, para a própria alma. Algo que o espiritismo não faz. Então ele continua. Este sistema não infirma qualquer dos princípios fundamentais da doutrina espírita, pois que nada altera com relação ao destino da alma. As condições de sua felicidade futura são as mesmas, formando a alma e o perispírito um todo, sob a denominação de espírito, como o germe e o perisperma o formam sob o fruto, sob a de fruto. Né? Aquela casquinha branca da laranja chama-se perisperma. Então tem a casca mais grosseira da laranja, que seria o corpo físico nessa comparação, a casquinha branca, o perispírito. Toda a questão se reduz a considerar homogêneo o todo, em vez de considerá-lo formado de duas partes distintas. Então Kardec deixa claro qual foi o pensamento desenvolvido. E deixa claro, isso não vai de encontro, né? Não vai de encontro a esses princípios, porque não altera a relação do destino da alma. Então, quem tinha esse tipo de opiniões para explicar ou emanar ali os princípios da comunicabilidade dos espíritos, ele deixa claro que essa forma de pensar nada altera com relação ao destino da alma. E as condições de felicidade futura são as mesmas. Então, vários aspectos coincidem. E aí ele vai tratar do que não coincide. Tratar o espírito ou a alma encarnada como sendo algo material é que ele vai trabalhar o assunto para demonstrar que não é muito bem assim. Como se vê, isto não leva a consequência alguma, e de tal opinião não houvéramos falado, se não soubéssemos de pessoas inclinadas a ver uma nova escola no que não é, em definitivo, mais do que simples interpretação de palavras. Semelhante opinião, restrita, aliás, mesmo que se achasse mais generalizada, não constituiria uma cisão entre os espíritas, do mesmo modo que as duas teorias da emissão e das ondulações da luz não significam uma cisão entre os físicos. O que ele está querendo dizer com isso? É muito difícil, sobre qualquer coisa nova que a humanidade começa a estudar, começa a se desempenhar, começa a se debruçar, ocorrer uma convivência pacífica
É muito raro você ver alguém lançar uma teoria e falar, não, tudo bem, eu posso conviver com a outra teoria. Geralmente as pessoas têm o ideal de pegar uma teoria e querer destruir a outra. E Kardec deixa claro, olha, vocês querem continuar acreditando assim, que o espírito, ele é a alma em si, ou seja, o espírito encarnado, ele é material, tem um pouco de matéria nisso tudo bem, fica à vontade. Mas você está confirmando de que existe a comunicabilidade dos espíritos, que o princípio do pensamento ali exercido são de almas que já deixaram o corpo físico. Então ele está tratando especificamente de uma opinião, quase que de brigas internas, tá? Dentro do próprio espiritismo. Pessoas que viviam, que quando falava do perispírito e espírito, muitos não concordavam. Para mim não tem essa diferença, é junto. Entendem? É nesse sentido que está falando. E Kardec é muito mais tranquilo em relação a isso. Olha, pode conviver tranquilo. Se a gente parar para observar a teoria da luz, e ele fala sobre isso aqui, eu sei que eu posso estar sendo um pouco físico demais, mas existem duas teorias da emissão da luz. Por quê? A luz possui uma dualidade. A luz não só é observada como pacotinhos de energia, pacotinho chamado fótons, ou seja, você tem como montar experimentos e provar que a luz é uma partícula, tem matéria ali dentro, tem matéria de uma certa forma, ou seja, tem um princípio de partícula, mas ao mesmo tempo você pode pegar a mesma luz e provar que ela tem características de ondas, né? Características ondulatórias. E todo mundo faz isso todo dia, né? Se você pegar o seu celular que está aí na mesa, na mão, vocês podem fazer essa experiência agora. Se você elevar da mesa, levemente, só 1 centímetro da mesa, você vai ver a linha do celular muito bem definida. Mas se você elevar muito, essa linha fica difusa. Então essa difusão na borda, né, a luz está passando pelo celular, né, está passando por um objeto. Se você pode observar, se afasta só um pouquinho da mesa, fica uma linha o quê? Definida. Se você afastar muito, ela fica difusa. Parece uma escala de cinza. Perdeu aquela linha definitiva. Isso é uma característica de onda. Só ondas fazem isso, né? Igual você pegar ondas de água e passar no anteparo, ou seja, num objeto. Na borda, aonde tiver uma chapa, por exemplo, estou promovendo uma ondulação na superfície da água. Quando chegar nessa borda onde tem um furinho, no furinho vai se propagar igual uma esfera. Ou seja, é uma característica de ondulação. Então ele está utilizando esse mesmo exemplo. Olha, mesmo na física, entre os físicos, isso não é motivo de cisão. Isso não é motivo de um virar as costas para falar, se afastar do outro e falar o seguinte: você estuda a luz como partícula, não gosto mais de você, não vamos estudar junto. Não, você estuda como onda, isso é um absurdo, é um impropério, também não vou viver mais com você. E por isso que ele dá esse exemplo. Ou seja, mesmo no campo da física, no campo da ciência, a nossa ciência é muito prematura ainda. A gente gosta de acreditar que não, que já resolveu tudo, mas não resolveu nem de perto. As maiores forças que dominam o universo, a gravidade, por exemplo, é um problema gravíssimo, que não se conseguiu resolver ainda uma única apresentação explicar todo o fenômeno. Então, ele está deixando claro, isso não é motivo para criar cisão entre os físicos, também não é motivo para criar cisão entre os espíritas. Kardec foi bem suave na nave aí, falou: pessoal, não tem problema que pensar assim. Logo, logo você vai se deparar com a verdade, não tem problema. Aí ele continua: os que se decidissem a formar grupo à parte, por uma questão assim pueril, olha, e acontecia, hein? Os grupos se rompiam, não ficavam mais juntos, né? Só fechar esse pedacinho. Provariam só com isso que ligam mais importância ao acessório do que ao principal. Isso aí foi brilhante da parte dele, ele fala: olha, isso é um acessório, esquece isso. Isso não pode ser motivo de separação entre as pessoas. E que se acham compelidos à desunião
por espíritos que não podem ser bons, visto que os bons espíritos jamais insuflam a acrimônia, né? Nem a cisânia. É lógico que bons espíritos não vai falar, olha, foi lá pensa diferente de você. Esse separa, cria um outro centro espírita que pensa o seguinte, que a alma é matéria. É isso que acontecia, estava acontecendo com Kardec. Literalmente estava acontecendo com Kardec. E parece até que ele estava prevendo, né? Que o espiritismo, os grupos espíritas, sempre iriam se separar, né? Se contrapor em certas características, né? De como organização, e que assim seria quase que o mecanismo natural de difusão de novas casas espíritas. Aí ele continua. Daí o concitarmos todos os verdadeiros espíritas a se manterem em guarda contra tais sugestões e a não darem a certos pormenores mais importância do que o merecem. O essencial é o fundo. Então Kardec não ficava preso a isso. Ele tinha uma vivência muito científica, né? Ele tinha uma experiência altamente científica e sabia que mesmo no campo da ciência existem ideias antagônicas convivendo naturalmente. Por que no espiritismo não poderia? Já que o espiritismo é uma ciência, por que não poderia conviver com ideias antagônicas? Isso não seria motivo para ninguém se separar de ninguém, né? De desavença entre grupos. Eu vou só pedir a vocês licença para abrir aqui uma outra sala, porque essa aqui já vai terminar agora em 1 minuto. Tá ok? Eu vou mandar o link para vocês de novo. Então é incrível a percepção. Eu vou fazer uma pergunta. Sim, pode falar. Estou me coçando aqui, mas vou fazer. Pode falar. Não sei se é uma pergunta idiota, né? Mas... Não existe perguntas idiotas. Não existe. Pois é, toda né? Pergunta é importante, não existe. Porque senão é uma coisa muito fácil de entender. O que eu entendi, primeiro, que alguns espíritas entendem que, não sei se é isso bem, que o corpo, e aí tem o corpo, tem o perispírito e o espírito. Isso. E o perispírito e o espírito seria a mesma coisa. O perispírito, ele comenta que nessa ideia aqui, que foi defendida durante muito tempo, mais do que defendida, né? Isso. Houve até, com certeza, deu ruptura entre eles. Ele comenta aqui, ó, sendo matéria o perispírito, se bem que muito etérea, a alma seria de uma natureza material, mais ou menos essencial, de acordo com o grau de sua purificação. O que ele está falando? Você não está purificando, você não está aprimorando o seu perispírito, ou seja, a sua manifestação mental. Você está purificando o espírito. Sim, ele está atribuindo que o espírito é matéria. Então, eu entendi isso. Sim. Eu entendi isso mesmo. Mas não está correto, né? Não tá, porque o princípio, o espírito que pensa, que fala, que age, que reage, exatamente, ele é uma centelha divina. Você falar que uma centelha divina é matéria, uma matéria bem sutil, não é isso? Qual o problema? Qual o problema? Kardec passou por isso, por quê? Porque haviam diversos defensores de atrelar o máximo possível caracteres materiais para o espírito. Sim. Entendeu? Ele está falando, não é assim, não é matéria. Não é matéria. Não, é isso que eu entendi, mas eu só queria ter a certeza do que eu entendi. Então, mas aí Kardec foi até, você vê, ficou no texto, cara, ficou no livro dos médiuns. Ele falou, olha, isso não é motivo pra gente se brigar, isso não é motivo pra... Basicamente, ele pegou e falou isso, né? Isso não é motivo pra gente ficar brigando. Isso não é motivo para desunião, para separar o grupo, criar 2 grupos fundamentais que não pode conviver com eles. Se você quer continuar acreditando assim, tudo bem. Porque isso foi bem esclarecido. O que acontece? Não sei se você está percebendo. Ele está falando claramente de espíritas que não concordam com o livro dos espíritos.
Sim, É isso que ele está falando. sim. O livro dos Espíritos Entendi. explicou, né, o princípio, que o É, princípio espiritual não é matéria, e existiam grupos que não acreditavam. Falaram assim, não, é matéria. Eu discordo desse pessoal aí que se chama Espírito de Verdade. Entendeu? Acho que esse pessoal tá errado. Esse foi o problema, entendeu? E é engraçado porque ele deixou isso claro. Falou, isso não é motivo para cisânia. Isso não é motivo para discórdia, para separar o grupo. Ou seja, se separaram, né? Certamente se separaram. E ele foi mais enfático. Né? Com certeza, ele foi até mais enfático. Ele chega aqui e fala, olha, cuidado com esse tipo de intuição, esse tipo de inspiração, né? Porque ele fala aqui, ó, perdi aqui. Porque até pode ser levado até exatamente para que houvesse realmente uma cisão mesmo, né? Uma separação, um descontrole, exatamente, né? Um afastamento proposital da espiritualidade inferior que, né? Sim. Aí, por exemplo, não vamos ficar imaginando que a espiritualidade superior vai ficar protegendo os encarnados deles mesmos. Né? Isso é surreal, porque você tem a sua identidade mental. Na sua identidade mental, se você acha que você não consegue conviver com outro grupo que pensa um pouquinho diferente, então o problema está em você, né? Que você não quer conviver. Você quer conviver com as pessoas que são 100% iguais a você. Aí não tem jeito, é cisânia. Vai se separar, né? E aí ele comenta claramente, ó, cuidado, né? Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. E que se acham compelidos à desunião por espíritos que não podem ser bons. Ó, que se acham compelidos à desunião por espíritos que não podem ser bons. Ele foi bem enfático aqui. Visto que os bons espíritos jamais insuflam a acrimônia, nem a cisânia. Então não vai ter aquele insuflamento de briga e desunião, entendeu? Não vai ocorrer. Então, com certeza, surgiu alguma outra comunicação, rebatendo as primeiras comunicações. Isso que a gente não lembra, né? Como é que Kardec conseguia manter aquela estrutura do que ele recebeu? Porque nada impedia, por exemplo, de ter outras comunicações falando, olha aqui, ó, fulano recebeu, esse médio tal, com Beltrano, recebeu uma explicação aqui diferente, você está errada. Se fosse hoje o século XXI, o espiritismo estava destruído. Porque as pessoas destroem, cara, entendeu? Bate pesado, né? E ele pegou e falou, não, podemos conviver, não tem problema nenhum. Vamos manter o essencial, né? E ele deixa claro, cuidado com esses espíritos, por isso que ele comenta isso, né? Que se acham compelidos à desunião por espíritos que não podem ser bons. Porque isso foi oriundo de uma comunicação. Certamente foi de uma comunicação. Ele não vai botar aqui os detalhes, mas a lição para todos nós o objetivo da mediunidade com Cristo e o objetivo do Espiritismo é o amor e a sabedoria. Nessa ordem. Não sabedoria e amor. Amor e sabedoria. Então, se você está colocando o amor no máximo valor, então você não vai criar briga, rixa, né, separar, dividir, não gosto disso, você falou assim, eu não concordo com você. Né? Então, até comunicações surgiram, né, contrárias ao que Kardec estava afirmando. E é muito difícil, né? Foi muito difícil para Kardec manter a originalidade, né, desse trabalho. Então ele está deixando, vamos ficar mais focado no essencial, né? Que é o fundo. Que é o fundo que vai explicar isso tudo, que vai dar a base para todos. Então ele continua. Julgamo-nos, entretanto, na obrigação de dizer algumas palavras acerca dos fundamentos em que repousa a opinião dos que consideram distintos a alma e o perispírito. Então Kardec deixa claro que eu também tenho que colocar a explicação que eu acho mais digna. Deixa ele se sentir na obrigação de explicar. Né? Ela se baseia no ensino dos espíritos, que nunca divergiam a esse respeito.
Então, por que está dizendo que nunca divergiam a esse respeito? Kardec criou um método. Na época da implantação do Livro dos Espíritos, ele criou um método. A pergunta que ele fazia, despachava para mais de um médium, por vezes para 5 países diferentes, 5 idiomas diferentes. Quando ele recebia as respostas, ele comparava essas respostas. Olha, as 5 respostas coincidem. Ele sabia falar 6 idiomas, ele não teria problema. Então ele criou um método para mostrar que não tem divergência de resposta. E ele passou a ter total confiança naquele método. Eu fiz essa mesma pergunta para 6 médios diferentes. E ele já reconhecia que o médium era uma variabilidade. Né? O médium poderia escrever um pouco até da opinião dele, sei lá. Então ele fez 6 perguntas diferentes para 6 médios diferentes e obtinha a resposta. De 6 comunicações diferentes via carta. Não tinha internet, não tinha telefone, né? A gente esquece desse detalhe. Então não tinha como um médium falar com o outro, né? Não havia essas possibilidades. Ele continua: referimos-nos aos esclarecidos, portanto, entre os espíritos em geral. Muitos há que não sabem mais, que sabem mesmo menos do que os homens, ao passo que a teoria contrária é de concepção humana. Então, ele está deixando claro que a teoria que foi elaborada para dizer que o espírito é matéria é uma concepção humana. E que, sim, referimos aos esclarecidos, a espíritos que vêm somar na explicação do fenômeno. Então, Kardec conseguiu fazer aquela peneira de falar: isso aqui não tem sentido, isso aqui tem sentido, isso aqui não combina com a primeira resposta. Kardec observava isso. Né? Não é à toa que ele começa no Livro dos Espíritos: o que é Deus? Então, se Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, todo amor e toda sabedoria, nenhuma de suas leis e nenhuma manifestação de Deus ele pode ser contrária a esses princípios. E Kardec passou a monitorar isso como uma evolução natural do conhecimento, como ele faria no princípio de física, de química, né? Por exemplo, você está manipulando em casa cloro. Você sabe que cloro come tua mão. Aí, de repente, você vai manipular um outro líquido que você não sabe o que é e você sente cheiro de cloro e sente que está comendo sua mão. Você acha que é cloro, ué. Você já tem essa experiência prévia. O que é cloro? Então, isso que ele estava fazendo. A experiência anterior das outras respostas ia dar como base para ele filtrar outras comunicações que iriam ocorrer que não tinha nada a ver com a doutrina espírita. Olha que trabalho hercúleo, trabalho gigantesco que Kardec teve de filtrar em relação a tudo que havia sido elaborado anteriormente, esclarecido, né? Por isso que ele fala aqui, ó, referimos-nos aos esclarecidos, espíritos esclarecidos, porquanto entre os espíritos em geral, muitos há que não sabem mais, que sabem mesmo menos do que os homens encarnados. Né? Você pergunta um princípio físico, a pessoa não sabe, o desencarnado. Então, o que ele vai conseguir me explicar em relação a algo mais elaborado? Não vai conseguir. Ao passo que a teoria contrária é de concepção humana. Né? A teoria contrária a esse princípio. Né? Continuando. Não inventamos nem imaginamos o perispírito para explicar os fenômenos. Aí Kardec defendendo. Sua existência nos foi revelada pelos espíritos e a experiência nolo confirmou. Então Kardec ainda soma. Não foi só porque os espíritos falaram, responderam perguntas elaboradas em relação a essa essência. Me foi confirmada pelas experiências. A experiência confirmou isso. Aí ele está no Livro dos Espíritos, questão 93, que ele aborda esse assunto. Apoia-se também no estudo das sensações dos espíritos. Porque Kardec tinha essa mania. Sempre que ele ia começar o intercâmbio com alguém desencarnado, ele perguntava o que a pessoa estava sentindo. O que aquele princípio inteligente estava sentindo. Você sente frio? Você sente calor? Está com dor?
Então ele ia percebendo as sensações dos espíritos, né? E, sobretudo, no fenômeno das aparições tangíveis, que aí essa é impressionante, né? As aparições de materializações tangíveis. Fenômeno que, de conformidade com a opinião que estamos apreciando, implicaria a solidificação e a desagregação das partes constitutivas da alma e, pois, a sua desorganização. Então ele está deixando bem claro. Se você acredita que o espírito é matéria, quando ocorresse um fenômeno de materialização, quem estaria se materializando seria o espírito. E isso implicaria na solidificação, aqui palavras dele, tá? Implicaria a solidificação e a desagregação das partes constitutivas da alma. E ele foi bem sensato em relação a isso, né? Você não estaria, na verdade, animando um corpo físico, por exemplo. Nós, na verdade, somos só a CPU, nós somos o grande processador que controla o corpo físico, mas por um campo sensorial, um campo de sensores que é instituído pelo perispírito. Quem exerce isso é o perispírito, né? Então, fora mister, né, fora necessário, além disso, admitir-se que esta matéria, que pode ser percebida pelos nossos sentidos, é, ela própria, o princípio inteligente, o que não nos parece mais racional do que confundir o corpo com a alma, ou a roupa com o corpo. Quando a natureza íntima da alma, essa, desconhecemos-la. Então, olha só, Kardec foi bem sincero, né? Foi bem claro. O princípio inteligente, quem pensa, né? O que não nos parece mais racional do que confundir o corpo com a alma ou a roupa com o corpo, né? O corpo com a alma. Eles estavam tentando explicar o seguinte, que a alma estava atrelada ao corpo físico. Existia na alma algum princípio material. Era essa a tentativa de desconsolidar completamente essa parte teórica que os espíritos apresentaram para Kardec. Então, quanto à natureza íntima da alma, essa desconhecemos-la. E ele foi bem claro. Quanto à natureza íntima da alma, de que é feito do que, não conhece, os espíritos não falaram. Quando se diz que a alma é imaterial, deve-se entendê-lo em sentido relativo, não em sentido absoluto. Por isso que a imaterialidade absoluta seria o nada. Então, a alma é alguma coisa. O que é, nos faltaria sentido para tentar compreender, né? É isso que está tentando dizer. Mas os espíritos superiores não, que responderam Kardec, né, para dar base para o livro dos espíritos, não entraram nesse detalhe. Qual é a natureza íntima, né? Por exemplo, se você pegar aço, ferro, carbono, você sabe que a natureza íntima do aço, ferro, carbono são átomos de ferro e átomos de carbono. Há um balanço entre percentual de carbono em relação ao percentual de ferro. Claro que a maior parte de elementos químicos que tem ali é de ferro, a menor parte é de carbono. E como elas se estruturam? Como elas se estruturam geometricamente, átomo a átomo? É conhecida. Então é nesse sentido que está falando. Não foi estabelecido, explicada a natureza íntima. Por isso que ele fala que é imaterial, que a alma é imaterial. Mas ele deixa claro, olha, isso não quer dizer que ele é um nada. Então, por isso eu falo, imaterialidade absoluta seria um nada. E o nada não existe. É nesse sentido que está falando. Ora, a alma ou o espírito são alguma coisa. Qualificando-a de imaterial, quer-se dizer que sua essência é de tal modo superior que nenhuma analogia tem com o que chamamos matéria. E que assim, para nós, ela é imaterial.
Esse é o problema, né? Se você não consegue achar um grau de comparação, e nós fomos educados, tudo que nós aprendemos de educação na Terra foi através de comparação, se você não tem outra matéria para comparar, não dá para entender e estudar esse fenômeno. Não tem como. Nem de perceber, nem de qualificar. Então, por isso que no Livro dos Espíritos tem a palavra escrito imaterial. Ok? Nesse sentido. Eu sei que ficou pesado, mas isso aqui foi importantíssimo. Esse item 50, se todas as casas espíritas estivessem estudando esse item 50, a maioria não ia ficar brigando por bobagem. Porque acontece isso, tá? Tem casa espírita que um briga com outra, se dividem, se separam. Não, eu acho que essa interpretação é assim. Não, eu acho que essa interpretação é assada. Bom, tudo bem, ué. Tudo bem. A verdade e o tempo vai provar todas. Né? Se você quer viver nesse grau de estabelecimento de cisânia, entenda que nesse assunto, nesse aspecto, você vai ficar separado. Porque a maioria vai seguir Kardec. Aí, por isso que eu falo várias vezes com diversas pessoas. Quando estamos estudando doutrina espírita, estamos estudando Kardec. Estudar Kardec é difícil. É difícil. O pensamento dele é muito profundo. Você vê que é uma alma que tem um potencial de inteligência absurdo. E é difícil acompanhar o que ele fala. Muito difícil. Mas vamos tentando aqui aos pouquinhos, né, trechinho por trechinho, tentar costurar o que ele está falando. E eu convido vocês a observar no Livro dos Espíritos essas questões que ele está falando, né? A 23 e 82. Já que está sendo qualificado lá que o espírito, ou seja, a alma, o espírito quando encarnado é o que ele chama de alma. Não é matéria. Não é matéria. Né? Aí eu queria fazer o seguinte com vocês, a gente retomar esse 51, a resposta... Sim. Mas esse não é matéria, é imaterial, tá? Independente da evolução, né? Independente da evolução, é imaterial. Então, mas assim, lembra quando em diversos romances espíritas, inclusive no livro Renúncia, por exemplo, quando Alcione está saindo da estrela Sirius, né, para encontrar Pollux, ela estava se aproximando da região espiritual onde ele estava. A narrativa é bem clara, eles viram uma grande luz, um ponto de luz, sem forma, e aí começou a aparecer uma forma, uma silhueta, começou a aparecer silhueta. Ou seja, onde ela estava não tinha esse mesmo tipo de perispírito. Mas a essência e espírito é o que reveste, o perispírito é o que reveste o espírito. Então, para ser visível para aquelas pessoas que estavam ali, ela teve que se adaptar ao psiquismo daquela região, a malha psíquica daquele local, para ter um corpo, para ter dedo, para ter braço, porque a maioria não ia conseguir compreender ou entrar em contato com alguém que não tem braço, não tem corpo, não tem perna, né? Que não tem uma forma física definida, né? Eu não sei se eu me fiz claro em relação a isso, se era isso que você estava perguntando. Quanto mais evoluído, mais etéreo fica o perispírito, né? Ou o perispírito. O perispírito. A alma é sempre uma centelha divina. A alma é sempre uma centelha divina. O que vai mudar é o grau de consciência que nós vamos ganhando com a evolução sobre nós mesmos, né? Por isso que o ministro do Cristo deixou claro: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Porque quando você reconhecer que você é uma centelha divina, você vai buscar brilhar essa luz divina. Vai buscar atuar de forma divina. Então você está dizendo que nós somos Deus? Não, não é isso. Não é isso. Nós não podemos também criar esse princípio de similaridade. Não existe essa similaridade nesse conceito.
né? O Livro dos Espíritos, quando trata desse assunto, ele fala bem claramente para todos nós. Ele não está relacionando porque somos uma centelha divina, somos uma parte de Deus. Né? Esse conceito de Pangeia, não sei se vocês recordam, né? Que todo mundo se juntar forma Deus. Então Deus não existe. Deus é só vários pedacinhos de deuses dentro de cada um. Não é isso. Não é isso. Deus não é isso. Então, todos nós temos uma essência divina. Uma essência divina. Mas é claro que nós não somos o próprio Deus. Seria um absurdo. Por isso que é tão importante estudar o Livro dos Espíritos e estudar a ciência espírita a partir de Deus. Se Deus, a inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas, nós nunca vamos nos associar a esse conceito de Deus. Nós não estamos nem perto, nem nos nossos maiores devaneios saberíamos a distância que estamos do Cristo, por exemplo. Quem dirá de um rastro de Deus, né? Então, pessoal, podemos terminar aqui, porque o item 51 ele é bem grande. Esse item 51 a gente tem que ir com bastante calma. Esse item 51 é importantíssimo a gente ir com calma, porque ele vai falar diretamente para todos nós a resposta, né? Eis aqui a resposta que, sobre este assunto, deu um espírita. Então, Kardec vai botar diretamente aqui a resposta de um espírito sobre esse assunto, sobre a explicação direta da comunicabilidade dos espíritos, né? Alguém quer falar mais alguma coisa, perguntar mais alguma coisa? Sinta à vontade aí. Eu lembrei, Tosélio, que tem sido descoberto outros tipos de matéria. Sim, outros estados da matéria. Sim. Isso, outros estados de matéria. Será que... Não, é só uma lembrança que me deu, já que nós estamos aí conversando sobre... Não, então, mas assim, por exemplo, a maioria olha para Marte e acha que não tem nada em Marte. Só para você entender como é difícil pra gente. Lá eles animam um perfil, um princípio material que não tem nada a ver com o da Terra. A gente não consegue enxergar o plano que eles habitam lá. Saturno, Júpiter, principalmente Júpiter. Júpiter é um planeta muito mais evoluído que a Terra. Muito mais evoluído. Então a gente não compreende. Você sabe qual é o planeta mais evoluído que tem na nossa... Então, eu considero Júpiter. Júpiter é o mais evoluído, né? Habitam ali espíritos muito mais evoluídos. Kardec, inclusive, entrevista na revista Espírita um espírito de Júpiter. E é impressionante, porque Kardec faz perguntas para o espírito. Vocês trabalham, vocês descansam? Ele fala, não entendo a pergunta. Não tem significado físico para mim perguntar o que é descanso, o que é trabalho. Só aí você vê que o negócio é muito diferente. A encarnação lá equivale a 500 anos daqui da Terra. Uma encarnação em Júpiter equivale a 500 anos da Terra. Então, assim, são estações de trabalho, estações de desenvolvimento muito superiores da Terra. Entendeu? Inclusive Marte. Tem um livro... Agora eu não vou me lembrar o nome. De repente Sandra lembra aí. Sandra, me ajuda aí. Onde há a comunicação de Humberto de Campos, né, narrando a visita que ele teve em Marte. E você fica impressionado. Não lembro não. Lembra não? Você fica impressionado. Acho que é... Como é que é o nome do livro, meu Deus? Não me recordo, desculpa. Depois eu busco aqui nos alfarrapos. Ele fala claramente como que a estrutura do planeta é completamente diferente. Completamente diferente. As relações de ciência, religião não se separam. Todos visam o progresso de todos. A maior preocupação é o progresso de todos continuamente. As relações entre ciência, filosóficas, né? Até princípios filosóficos de convivência, entre ciência, filosofia e religião, há uma unidade muito mais coeso, né? São muito mais coesos em relação a isso, enquanto que aqui nós somos super desagregados, né, ainda. Então é isso, só aquilo ali é um grupamento diferente, né? Um grupo diferente do nosso, bem mais avançado. Também os interesses é muito evoluído, não tem nem como a gente
Então, mas Humberto de Campos viu como eles eram fisicamente. Viu o perispírito deles. Né? Não tem nada de corpinho de alienígena com 2 dedos, nada disso. Né? Nada de Mulder e Scully, nada disso. Né? Então, basicamente, um espírito está animando um perispírito muito mais refinado, muito mais depurado. Né? Não tem um nível de materialidade que tem aqui, que nós estamos vivenciando. Né? Rosane, você vai continuar com o estudo na semana que vem e na outra, que é Natal e Ano Novo? Ou vamos parar? Isso que eu queria saber da maioria. Não sei como é que funciona. A maioria vai parar? Como é que vai ser? Eu não sei como é que vai ser. Entre Natal e Ano Novo? Natal e outro já é. Eu não sei. O que vocês acham, povo? Por mim, teria. Então? Mas a terça-feira que vem seria que dia? Tem que ver por causa da data, né? Natal, acho que... É porque dia 24 a terça-feira. Terça é 21 e 28, né? Depois vai ser 21 e 28. Eu não vejo problema, não. Por mim... não tem problema. E o estudo do ESG, o que vocês acham? Dia 23 e 30. Tô dentro também. Eu acho que sim, pode. Eu também, não vejo problema, não. Ainda mais que não é fisicamente, né? Se fosse fisicamente lá no Galileia, teria problema, né? Fisicamente lá, porque tem a questão de mobilidade, né? Mas assim, online eu acho que atende mais a todos, né? Não sei. Dá pra ser um horário bom, não tem problema não. Beleza. Pra mim tá tudo ok. Vamos tentar fazer. Se surgir alguma intercorrência, a gente avisa, né? Se surgir alguma coisa contrária, a gente avisa. Faz pra gente então, Ana, a prece de encerramento? Acho sim. Lembra que quinta-feira eu vou trabalhar, tá? Ok, tranquilo. Vamos lá. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, essa possibilidade de estarmos aqui, Senhor, todos reunidos, aprendendo um pouquinho mais sobre essa doutrina maravilhosa que nos esclarece. Muitas vezes ainda não conseguimos entendê-la, mas estamos nos esforçando e sabemos que muitas vezes teremos, Senhor, que voltar a estudar e, de acordo com nosso entendimento, com a evolução do nosso espírito, possamos chegar um dia a compreendê-la totalmente. Mas agradecemos, Senhor, por estarmos aqui todos tentando compreender um pouco mais. Muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade, por ainda estarmos confiantes em Ti. Muito obrigada, Senhor. Com esta prece, Senhor, pedimos para dar por encerrada a reunião do estudo do Livro dos Médiuns da noite de hoje, na Tua paz e na Tua harmonia. Que assim seja. É isso aí, pessoal.